eu sou a Fernanda Souto e nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu monto os meus bento cakes e os meus mini bolos. Então já se inscreve no canal e deixa o seu like, vamos lá? Lembrando que bentô é um bolinho pequeno, de 8 a 10 centímetros de diâmetro, que vai dentro de uma marmitinha. Então eu vou cortar com o nivelador na primeira marcação, vou fazer 3 camadas finas mesmo de massa, como se fosse um bolo festivo normal, com 3 camadas de massa e 2 de recheio. E isso, claro, se não tiver nem morango e nem geleia. Olha como ficou. Agora, para os bentôs que vão morango ou geleia, eu corto com a segunda marcação do nivelador, para ele ficar levemente mais alto que o primeiro, e vou cortar 2 camadas de massa. E aí serão 2 camadas de massa e uma de recheio. Olha a diferença da espessura das 2 camadas. Você não precisa se preocupar porque vai dar super certo. Com essa diferença de marcação, olha como eles ficam do mesmo tamanho, sendo o primeiro 3 camadas e o segundo 2 camadas. Agora eu vou ensinar para vocês a cortar e a rechear o mini bolo. Não é bento cake, mas é um tamanho de bolo que está em alta, muitas pessoas pedindo e hoje em dia o meu carro-chefe. Olha, eu cortei 3 camadas na terceira marcação do nivelador, que ele fica mais grosso que os outros. Olha a diferença. 3 camadas para o mini bolo na terceira marcação, 2 para o bentô com morango ou geleia e uma marcação, 3 camadas de massa para o bentô que não vai morango nem geleia. Então a gente começa a molhar a nossa massa. Eu uso uma calda básica de açúcar, uma parte de açúcar, 2 de água e baunilha para saborizar, mas você pode saborizar da forma como você quiser. Depois de bem molhadinho, a gente vai colocar agora os nossos morangos no nosso bentô com morango. Eu corto os morangos higienizados e sanitizados em pedaços menores e coloco eles voltados para baixo na massa, porque caso eles soltem água, a massa absorve essa água e o seu bolo continua molhadinho e sem vazar água. E aí você dispõe ele na massa bem direitinho. E vem com um recheio por cima em espiral, numa quantidade generosa, mas não muito para não exagerar no recheio, tem que ficar bem equilibrado. No bolo sem morango, a gente vem com uma camada um pouco mais fina, também para não exagerar e ficar equilibrado, porque a massa já é fina, então o recheio tem que estar proporcional à massa. Mas fica tranquilo porque ele vai estar bem recheado e bem gostoso na hora que seu cliente comer. Agora a gente vai colocar os bentôs numa base, para a gente poder espatular e decorar eles tranquilamente. Agora a gente vai rechear o mini bolo. Numa kickboard do tamanho do seu bolinho proporcional, coloca uma quantidade pequena de buttercream para poder fixar o seu bolo na base e ele não correr o risco de cair dali. E aí a gente vem com uma folha de acetato e prende em volta do bolo dessa forma. Porque agora a gente vai fazer a cinta de contenção, que vai deixar o seu bolinho mais reto e não ter perigo do seu recheio escapar do bolo e criar aquela famosa barriga. Então a gente molha primeiro a primeira massa e vem com o buttercream num saco de confeitar, fazendo este movimento para criar a nossa cinta de contenção. Não pode ser muito grossa, porque senão toma muito espaço do recheio e o que a gente quer é um bolinho bem recheado. Agora a gente vai colocar o nosso recheio. Eu tô pesando aqui e deu uma média de 80 gramas de recheio e 30 gramas de geleia. E aí a gente vem com a próxima massa e coloca por cima e faz o mesmo processo de molhar a camada e aplicar o buttercream. Gente, lembrando que este tanto de recheio é proporcional ao tamanho de 10 centímetros de um mini bolo, que em altura é o dobro do bento cake. Eu vou mostrar para vocês a cinta de contenção, como ela fica mais fácil quando a gente faz com a bailarina. Você mantém a sua mão parada e gira a bailarina, e esse processo fica bem mais prático, bem mais rápido. E aí você vem com o recheio de novo, 80 gramas. Aqui eu fiz de olho, porque eu já tô bem acostumada. Mas eu sempre peso a geleia. Então,
30 gramas de geleia também na segunda camada de massa. De massa não, de bolo. E aí a gente molha, eu gosto de molhar antes a camada de bolo, para depois colocar a parte que eu molhei virada para o bolo. Claro que você pode molhar também por cima, igual como eu faço aqui agora, para o nosso bolo ficar bem molhadinho, bem gostoso. E olha como que ficou com a nossa cinta de contenção. Aí eu vim com filme PVC para selar esse bolo e ele não ficar exposto na geladeira. É muito importante que todos os bolinhos fiquem bem fechados dentro da geladeira. O bentô eu não costumo fazer isso, porque eu já recheio e já vou direto para a primeira camada de buttercream que eu estou fazendo agora. Claro que você pode botar a cinta de contenção no bentô também, isso vai depender muito da consistência do seu recheio e de quando você vai espatular o seu bolo. Geralmente eu já recheio os bentôs, como eles são pequenos, eles não têm esse problema de ter que passar de um dia para a noite para assentar. Então eu já passo logo direto a primeira camada de buttercream. Eu nunca tive problema, é bem tranquilo, mas você pode ficar à vontade para fazer uma cinta de contenção, a forma como você se sentir mais seguro ou segura. E aí eu faço a primeira camada de buttercream, eu pego um pouco de buttercream e vou espatulando dessa forma. Não precisa fazer todo aquele processo de deixar grosso ainda, porque essa primeira camada é para nivelar o seu bolo e grudar todos os farelinhos nele para ele não passar para a camada final de buttercream. E eu faço o mesmo processo com o mini bolo. Eu tiro o acetato e espatulo aquela primeira camada toda no bolinho para segurar os farelos, nivelar o seu bolo caso ele esteja um pouco torto. E para tirar todo o excesso eu venho com raspador aí num ângulo de 45 graus bem de leve e aliso o nosso bolinho. Eu não faço isso no bentô porque ele é bem pequenininho, eu já tenho a prática de fazer rapidão, mas no mini bolo e nos bolos maiores eu sempre faço. Obrigada por assistir até aqui e não se esqueça de conferir os outros vídeos do canal. Até a próxima! E se você quer ser uma especialista em decorações modernas em buttercream, se inscreva pelo link que está na descrição. Vejo você lá!